Cair no golpe do Pix. Tem jeito? Essa é a mensagem que eu mais recebo aqui no meu inbox. Fica com a gente até o final que eu vou te responder essa mensagem. Cair no golpe do Pix. Tem como reaver meu dinheiro? A resposta é sim. Mas alguns requisitos precisam ser respeitados. Primeiro deles, é preciso verificar se o seu Pix foi feito para uma instituição bancária, tá? Dificulta bastante se o seu Pix for feito para um desses serviços de pagamento, como o Mercado Pago ou alguma outra plataforma de pagamento que não seja uma instituição bancária, aquelas que têm registro lá junto ao Banco Central, tá? Isso é um ponto. Mas se for um banco, né, o Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, tantos bancos como a gente já conhece aí, é possível sim. Por quê? Primeiro, porque a súmula 297, tá, do STJ é aplicável às instituições bancárias, ou seja, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias. Isso significa que os bancos devem zelar pela lisura, ou seja, pela segurança dessas relações entre as partes. Então, em primeiro lugar, o banco é responsável pela segurança das operações de Pix, tá? Isso tanto pela lei do Pix quanto pelo CDC. B, a conta de abertura, a operação de abertura de conta corrente também é uma relação tutelada pelo CDC. E o banco, ele é responsável pela segurança também dessa operação. Então, vamos lá. Se eu abro uma conta no banco, o banco pede meu RG, meu comprovante de endereço e uma série de documentos. Mesmo que seja um banco digital, ele pede meu documento, pede uma selfie, enfim. A gente precisa preencher todos esses documentos. Se eu envio documentos falsificados, o banco precisa ter mecanismos suficientes para identificar que isso é uma fraude. Porque se eu estou abrindo uma conta fraudulenta, provavelmente eu estou utilizando esta conta ou vou utilizar esta conta para aplicar golpes. Então vocês entendem que eu, banco, preciso começar a coibir a fraude a partir daqui. Então, se eu não conseguir identificar que essa conta é fraudulenta, eu serei o responsável ou eu serei corresponsável por todos os golpes que essa instituição bancária ou que essa pessoa que abriu conta na instituição bancária vai aplicar a partir daqui. Então, a gente pode entrar com a ação contra esse banco por esse defeito na prestação de serviço, tá? Alegando o Código de Defesa do Consumidor, alegando a lei do Pix, né? Pedindo para que esse banco apresente o contrato de abertura de conta corrente, para a gente verificar que essa pessoa que recebeu o Pix de fato é o titular dessa conta e a partir daí a gente pode conseguir sim a devolução do Pix. E aí vocês podem me perguntar, doutora, isso é muito comum? Sim, hoje em dia a jurisprudência está sendo bem mais favorável. Há um ano atrás, isso era um terreno bem desconhecido. Mas hoje em dia, esse é o tipo de ação que tem uma decisão bastante favorável. Mas é preciso que a gente comprove que quem passou o Pix foi levado a erro, ou seja, foi levado a acreditar que estava fazendo uma operação concreta para, de fato, para aquela pessoa que estava lá, né, solicitando aquela transação, ou seja, uma transação lícita, possível, viável. E o banco, né, vai precisar comprovar, não vai poder comprovar que aquela conta de fato foi aberta por aquela pessoa. Ou seja, ele vai, né, cair lá na situação de fraude. Ele não vai conseguir comprovar que aquela abertura de conta corrente se deu de forma lícita. Dessa forma, a gente consegue a indenização por danos morais. Aliás, além da devolução do dinheiro, a gente também consegue indenização por danos morais. Ou seja, a legislação do Pix também prevê essa necessidade de verificar
a lisura dessa transação. Na legislação do Pix, quando a gente segue também vendo aí o artigo 38, o artigo 39, existe uma hora que ele fala lá que o banco deve verificar em até 72 horas se aquela operação ela é de fato lícita ou não. E aí, quais são os primeiros passos que eu devo fazer se de fato eu cair no golpe do Pix? Primeiro, né, você deve lavrar um BO, um boletim de ocorrência. Segundo, você deve abrir um MED, que é aquela mediação, né, que você liga para o banco, abre um MED e o banco vai dizer para você se vai devolver o dinheiro administrativamente ou não. Com esses dois procedimentos, né, o MED sendo negado, você entrega para o seu advogado e aí consegue entrar com ação judicial.